Muito bom dia, nós estamos aqui mais uma vez para nós termos mais um momento de ministração da palavra nesse período que nós vamos estar falando sobre algumas características da cultura do reino. E uma das características que nós vós tratar está em Mateus capítulo 5, versículo 20, que eu quero compartilhar aqui a leitura com vocês. Como nós já dissemos, o capítulo 5, 6, 7 do livro de Mateus, ele está ali com o Sermão do Monte, o sermão mais enfático de Jesus com relação a essa vida no reino. Quais são as expectativas divinas para uma vida que manifesta a graça, o poder, o favor de Deus? O versículo 20 do capítulo 5 fala: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino de Deus. Olha que sentença mais forte, olha que sentença mais enfática de Jesus. Se a sua justiça não exceder. Então vamos pensar aqui que os fariseus eram um ramo do judaísmo extremista, no sentido não como a gente vê hoje, tá? No sentido de era uma seita judaica, estava dentro do judaísmo, seita não, uma vertente de 600 e tantos mandamentos, cumprimentos, e ser fariseu era cumprir todos eles. Então, no que diz respeito a ser justo, a fazer coisas, dificilmente alguém iria exceder um fariseu. Dificilmente alguém excederia um escriba. O escriba, né, a gente sabe que a função de escriba é estar escrevendo, é estar replicando documentos, e eles tinham acesso às leis. Então eles tinham um grande conhecimento das leis, conheciam tudo. Então, se a sua justiça for baseada na prática de ritos e no seu conhecimento, isso não tem efeito para Deus. Olha que interessante. O Senhor quer que nós tenhamos conhecimento, mas um conhecimento sobre quem Ele é. Esse conhecimento aliado a uma prática ritual, ele vai tornar a gente justo perante Deus? Jesus está combatendo isso nesse ensino. Ele pede para a nossa justiça exceder muito. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que dobrar os rituais? Nós temos que dobrar o nosso conhecimento? Não. A justiça de Deus, ela é uma justiça interior. Você tem a cultura do reino no que diz respeito à justiça. Esse é um aspecto que nós vamos falar hoje, tem outros. No que diz respeito à justiça, ela precisa ser interior, moral e espiritual. Ela precisa ser obra do Espírito Santo em você. Para que você possa responder na sociedade e ser justo ao padrão de Deus, nós precisamos ser moldados na mentalidade de Cristo. E eu quero deixar aqui assim, registrado tantas vezes quanto for necessário. Quem molda a mentalidade do crente a Cristo é o Espírito Santo. Porque ele vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele nos ensina como fazer isso. Não só nos ensina, como nos dá força, condições, ferramentas e capacitação para viver essa vida de justiça. Então nós precisamos entender que ela, primeiramente, é interior e espiritual. Ela não se limita às ações exteriores. Ela é do coração, impulsionada pelo Espírito Santo. Não é a intenção do seu coração. Porque a Bíblia fala que o nosso coração, tal como ele é natural, ele é enganoso. Ele nos coloca armadilhas. Mas essa inclinação que vem do Espírito Santo. E conforme você vai vivendo uma vida em Deus, você vai tendo clareza de quando é o Espírito Santo motivando o seu coração e quando é o seu próprio coração. O nosso próprio coração, ele levanta de um dia e ele deita de outro. Ele muda durante a semana, as inclinações dele, a gente começa cheio de gás numa atividade, daqui a pouco a gente já abandonou aquilo, porque o nosso coração, ele é dobre. Mas um coração que tem o governo do Espírito Santo, ele age de forma diferente. Outra característica da justiça de Deus é que ela é superior à dos homens. Aqui ele está colocando escribas e fariseus, que eram pessoas que tinham rituais e conhecimento necessário. Eu falo, Jesus ele não veio lançar estacas para teólogos.
especialistas, ele veio lançar estacas para discípulos. Discípulos são pessoas que têm a paciência de sentar e aprender com o seu mestre. Então muitos têm desejo de ser mestre, conhecer a Bíblia para oprimir aqueles que ele julga que não conhecem. Então nisso a Bíblia chama de conversações vãs, para a gente fugir desse tipo de questionamento, de debate. Não é o desejo do Espírito Santo, um conhecimento que te fortaleça para debater. Sim, precisamos aprender para dar razão àqueles que nos questionarem a razão da nossa fé. Nós temos que ter uma base ali de conhecimento da palavra, de discipulado, mas nós não aprendemos para isso, para debater com pessoas. Também não somos farisaicos, criando rituais, criando esquemas, criando sistemas, criando mais amarras e mais graus de conclusão de coisas, expectativas dentro daquela que Deus já colocou sobre nós. Então, nós não podemos ser legalistas e fazer coisas para exteriorizar uma vida com Deus. Participar de rituais, participar de campanhas, participar de tantas outras coisas e fazer aquela campanha. Agora eu tô fazendo isso, agora eu tô fazendo aquilo, agora eu tô fazendo aquilo outro. A nossa espiritualidade precisa ser desenvolvida no nosso interior, com o Espírito Santo, no nosso secreto, né? Também essa justiça é baseada na fé, porque ela só pode ser alcançada na fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus e obra do Espírito Santo em nós. É preciso que a gente então se coloque num lugar de dependência. A fé é esse lugar que acredita, mas que depende. Ele depende totalmente. Ele crê que o Senhor vai fazer, mas ele depende da ação de Deus. Não há um lugar de fé quando eu acredito, mas eu começo a tomar decisões e ações conforme o meu próprio pensamento. E também é a manifestação da natureza de Deus em nós. Porque a justiça de Deus não opera como a justiça do homem. Deus, quando ele manifesta a justiça dele na nossa vida, as medidas vão ser diferentes. Eu conversava ontem com amigos ali no trabalho, na hora do nosso cafezinho, e uma amiga compartilhou ali uma situação que ela teve com outra pessoa. Eu disse pra ela, olha, na minha forma, né, de agir, minha personalidade, eu ficaria muito indignada com o que te aconteceu. Eu dificilmente não responderia, mas eu entendo, disse pra ela, que não é o desejo de Deus. Para que a gente alcance uma certa maturidade, é necessário muitas vezes que a gente deixe a justificação, a nossa justiça própria de lado. A justiça própria do homem, ainda que eu tenha razão, ainda que eu esteja no meu lugar de fala, ainda que eu tenha o direito de responder, muitas vezes, para que a gente opere a justiça de Deus, nós não devemos responder. E isso é uma questão de maturidade. As circunstâncias da vida vão fazendo a gente se posicionar. Então, eu disse pra ela que eu tenho essa inclinação, mas também contei pra ela um episódio que aconteceu comigo, em que eu senti a mão do Senhor falando, você não vai responder. Eu sofri uma injustiça gigantesca, assim, uma exposição gigantesca em público, e eu fiquei totalmente absorvida. Então, eu tô dando esse exemplo, assim, porque nossa vida cotidiana ela é intensa. A gente vê as coisas na linearidade, sabe? Uma vida com Deus é totalmente linear, ela não sai do equilíbrio, não. As coisas em Deus, elas são intensas, não tem essa linearidade. Então há momentos em que a gente vai ter uma situação, há momentos em que a gente vai ter outra situação. A vida é dinâmica, a vida em Deus ela é dinâmica. Mas para que eu adquira a cultura do reino e o aspecto da justiça, eu vou ser colocado em várias situações onde eu vou precisar responder. E essa resposta que eu vou dar a essas situações precisa emanar de um relacionamento com Deus. Tudo que nós vamos ver da cultura do reino vai sair do relacionamento com Deus. Você não vai acessar, você não vai adquirir, você não vai ser transformado e nem transportado a fazer isso se você não tiver esse desejo de ver o seu interior sendo moldado, né, nessa justiça. Nós entendemos aqui que o arrependimento e viver de acordo com a justiça de Deus vão moldando a nossa vida nesse lugar. Eu preciso me arrepender. Você precisa pedir perdão pelas vezes que você usou o seu direito de resposta. Para mim, isso é uma das coisas que eu estou ainda
sendo muito transformada sobre isso. Eu contava nessa experiência, nessa troca que eu estava tendo com os amigos, que desde criança sou muito argumentativa. E não argumentar, não mostrar meu ponto é uma dificuldade pra mim. Talvez não seja pra outras pessoas. Uma amiga partilhou: eu vou embora, depois eu fico pensando, eu devia ter respondido aquilo. Eu falei, eu vou embora e eu fico pensando, por que eu respondi aquilo? Então, eu sou aquela pessoa que responde. Eu reajo, né? Eu não me retraio, eu reajo. E a gente precisa ser moldado na justiça de Deus nesse sentido. Então, nós estamos nesse propósito de 100 dias para descobrir, sentar com Deus e ser discipulado, entendeu? Nesses 100 dias é permitir-se ser discipulado, é sentar com o Senhor, ouvir as mensagens que Ele tem entregue nesses dias para nós e falar, Deus, eu quero aprender isso. Deus, eu quero ser moldado nisso. Amém? Então, o primeiro aspecto que a gente está dizendo aqui é o aspecto da justiça. Vamos permitir que o Senhor promova essa vida dele em nós, né? E que nos impulsione nessa transformação interior. O nosso direito de resposta está nas mãos do Senhor. A justiça dele é muito superior à minha. Então eu posso ceder para que a justiça de Deus ela seja manifesta. Amém? Vamos orar pedindo ao Senhor nossa ajuda para que a gente possa conseguir isso pelo Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nós queremos agradecer pelo ensino de hoje e demonstrar a nossa gratidão aqui nessa oração pelo que o Senhor tem feito nesses 30 dias que nós estamos aqui. Nós quase não sentimos que nós já estamos há um mês, Senhor, dentro desse propósito. Estamos aqui, Senhor, jejuando, estamos orando, estamos ouvindo o Senhor, estamos passando por vários processos interiores, vendo o Espírito do Senhor revolver nosso coração. Quando o Senhor faz isso, nem tudo que nós vemos é legal. Porque quando o Senhor ara a terra do nosso coração, vem as pedras, os espinhos, vem as sujeiras que estavam enterradas ali. Ao olharmos lá para o primeiro dia, quando nós nos comprometemos a estar nessa jornada, nós ouvimos ainda ecoar no nosso coração que o Senhor está arando a terra do nosso coração. O Senhor está nos movendo. Então, muitas vezes, Senhor, nós queríamos que esses processos nos dessem aquela situação de linearidade que o Senhor estaria nos elevando a um outro lugar. E às vezes é triste quando a gente pensa, eu penso que andei um passo para frente, mas andei 2 para trás. Mas tudo isso, Senhor, eu entendo e acredito que as pessoas que estão aqui também entendam que é só o processo dinâmico do Teu Espírito movendo os nossos corações, nos ensinando mesmo o cotidiano da vida, uma vida real, não uma vida utópica, uma vida para reinar com Cristo aqui. E nós agora estamos entrando nesses dias, Pai, na cultura do reino. O que é reinar com Cristo em vida? É muito diferente do que nós ouvimos falar em muitas pregações triunfalistas. Reinar é estar na cabeça e não na cauda. Reinar é dominar. Mas aqui, Senhor, nós aprendemos na Tua palavra que o homem que domina a si mesmo, ele é mais poderoso do que aquele que domina uma cidade. E nós estamos entendendo que o primeiro domínio que precisa acontecer é no reino, nosso reino interior. E é aqui, Espírito Santo, que eu quero pedir, venha reinar no nosso coração. Esse reinado é Teu, para que quando a gente lidar com as situações do cotidiano, nós possamos expressar, ó Deus, isso que nós temos alcançado em Ti. Eu quero agradecer pela vida dessa pessoa e pedir em nome de Jesus que ela seja uma bênção em tudo que ela fizer e que esse propósito possa mostrar não só a natureza que ela tem, mas levá-la ao arrependimento, me levar ao arrependimento das coisas que ainda estão aqui da velha natureza, a confissão dos nossos pecados e a transformação em uma vida cada vez mais parecida com Jesus. Livre da religião, livre da cultura, livre dos sistemas, mas plenamente vitoriosa e submetida a Deus. Obrigada por essa oportunidade, Senhor, e seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida e amanhã, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui para partilhar de mais um aspecto da cultura do reino. Deus te abençoe.